18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas em ponto em Manaus, começando pra você, só pra você, mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E contando sempre com a sua participação, querido ouvinte, pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. Anote aí, participe conosco. Exatamente, Carlão. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Combustível salgado, preço da gasolina aumenta quase 10% em Manaus. Justiça Eleitoral proíbe publicidade da Prefeitura de Manaus no período de pré-campanha eleitoral. Justiça Eleitoral multa novamente o deputado federal Silas Câmara. Amazonas tem cidade entre as 20 piores do país no índice de qualidade de vida e progressão social. Legal, 6 e 1, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta segunda-feira, 15 de julho de 2024. Você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí nós, hein, que moramos aqui em Manaus. Tá fácil não, hein, Carlão? Fácil não, Karime. Quem mora aqui em Manaus já começou a semana com uma surpresa, e uma surpresa nada agradável. O aumento do preço da gasolina comum, que agora chegou a R$ 6,89 o litro. O consumidor sente essa facada direta no bolso e nem sabe, nem por que será, Karime? Não há fundamento, Entendi, Carlão. Absurdo esse preço. Aumentou e fim, acabou-se o consumidor que se vire, né? O aumento foi aí de 60 centavos ou 9,54% de reajuste no valor que já não era barato, né? Vamos combinar, que era de R$ 6,29. E do nada a gente amanhece com esse aumento aí. Manaus, que já tinha uma das gasolinas mais caras do país, agora foi pro topo, né? Quase R$ 7,00 pelo litro da gasolina comum. Tá fácil não, viu? Tá fácil não, Karime. Eu quis dizer PT, mas é aquele PT saudações, viu? Sim, PT saudações. Sim, para esse olha pessoal. Só, não há, né, Karime, nada realmente que justifique esse aumento aí tão expressivo. Um aumento expressivo que vai realmente pesar no nosso bolso. Até porque na sexta-feira, dia 12, a refinaria da Amazônia, REAM, reduziu o preço da gasolina refinada de R$ 3,51 para R$ 3,46. Pois isso é uma queda de 1,5%, ou não, Karime? Exatamente. Passou para as refinarias uma gasolina mais barata, baixou o preço. Daí os postos vão e aumentam quase 10% para o consumidor. Não tá fechando essa conta, gente. Alguma coisa errada não tá certa aí. Ninguém consegue explicar, Carlão, esse reajuste. O repórter André Meirelles foi atrás de descobrir o motivo desse ajuste. Ele está aqui com a gente, conversa ao vivo. Boa noite, André. Muito boa noite. Então, tem alguma justificativa para esses quase 10% de aumento no preço da gasolina comum? Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você, ouvinte ligado aqui na 100.7. Olha, para entender esse aumento repentino, né, que aí a alta foi percebida inclusive pelos motoristas ontem, né, quando alguns postos já acabaram aí reajustando esse preço do litro da gasolina, e que tá aí, na maioria deles, a R$ 6,89. Eu conversei com a REAM, a refinaria da Amazônia, que explicou que o aumento do preço na bomba para o consumidor final é de responsabilidade de cada posto de combustível, né? Por isso que ainda há locais aqui em Manaus onde você pode encontrar um preço ainda menor do que o de R$ 6,89, né? Talvez você esteja nesse momento nos escutando, dirigindo aí e passou, opa, mas eu passei aqui um local onde tá R$ 6,29 ainda. Por isso, porque os preços são reajustados de acordo aí com a REAM por cada posto de combustível ali no local, né? Cada gerente, cada responsável ali por aquele local, né? E isso acabou
levando várias denúncias, né, inclusive ao PROCON, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Por isso, né, que hoje, né, acabou sendo feita uma fiscalização aí para coibir esses aumentos abusivos nos preços de combustíveis aqui em Manaus, né, uma série de fiscalizações, na verdade, foi feita aí nos postos de combustíveis que aconteceu aqui na capital amazonense, né? Esse reajuste substancial de 60 centavos acabou mobilizando as equipes para intensificar a fiscalização dos postos e questionar o aumento repentino desse valor aí da gasolina, né? Segundo o PROCON, esse acréscimo se opõe com a redução no preço de refino da gasolina que foi anunciada pela refinaria da Amazônia na sexta-feira, que na verdade, o que foi que aconteceu? Na sexta-feira, a REAN, que distribui aí, né, a gasolina para os postos de combustíveis, anunciou foi uma redução, né, para revenda aí. No caso, era R$ 3,51 que era repassado para os postos. De R$ 3,51 eles baixaram aí e passou a valer a R$ 3,46. Então, com essa busca do PROCON quer entender aí o que foi que aconteceu, né? Porque que ao invés de baixarem o preço por causa dessa redução, eles aumentaram. A gente vai conferir agora a fala do diretor-presidente do PROCON, Jalil Frache, né? Que ele fez essa fiscalização hoje nos postos de combustíveis para entender esse aumento. Vamos acompanhar. Nós sabemos que o mercado ele não é parado, que toda hora está em movimento, tem o dólar, tem variáveis que influenciam no preço do combustível, mas a minha pergunta é, 60 centavos corresponde à realidade do mercado? Nós, PROCON, acreditamos que não. E é por isso que nós estamos em campo, desde o primeiro horário de segunda-feira, fazendo as fiscalizações. Nós não vamos parar as fiscalizações e nem as operações no setor dos combustíveis até que nós tenhamos uma estabilidade do mercado, até que o consumidor amazonense encontre um preço mais baixo no preço bomba. Esses 60 centavos não correspondem à realidade do mercado. Os postos terão que provar o porquê dos 60 centavos. E se não comprovarem, continuarão sendo multados. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do diretor-presidente do PROCON aqui no estado do Amazonas, Jalil Frache, que ele fez aí esse apelo. Quem de repente tem alguma denúncia para fazer, os consumidores que identificarem qualquer irregularidade ou desrespeitos aos próprios direitos, podem registrar denúncias através dos canais de atendimento do PROCON. Vamos acompanhar. Então, o posto que foi registrado, você pode denunciar para os nossos canais oficiais. Nós estamos agora aqui neste posto, na Avenida André Araújo, que já está com preço de R$ 6,89 e nós precisamos entender o motivo. R$ 6,89 foge do padrão de mercado, é um preço muito alto, a população está sofrendo e nós não podemos permitir que seja dessa forma. E assim nós estamos com a equipe em campo, com todas as equipes em campo, e só pararemos as fiscalizações no setor dos combustíveis quando o preço do combustível reduzir. Nós tivermos uma estabilidade no mercado. A população pode denunciar pelos nossos canais oficiais. 18 horas. Olha só, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do diretor-presidente do PROCON no Amazonas, Jalil Frache, que inclusive também ele lembrou que dia 8 de julho a Petrobras anunciou um aumento de 20 centavos por litro da gasolina. Só que esse acréscimo não deveria impactar, chega a né? gente, porque a REAN é independente da Petrobras. Nossa gasolina vem da refinaria da Amazônia, não é da Petrobras. Então, não tem por que esse aumento chegar aqui pra gente. Exatamente. E, inclusive, entramos em contato aí com o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Amazonas para entender o posicionamento da entidade sobre a alta na venda para os consumidores, mas eles não responderam, né? Segundo o levantamento do preço de combustíveis feitos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 30 de junho e 6 de julho desse ano, Manaus é a quarta capital do Brasil no ranking de maior preço por litro da gasolina, com um valor médio aí até então, dentro, né, desse período, de R$ 6,28. A capital mais cara é Rio Branco, no Acre, com R$ 6,96, mas parece aí que a gente Manaus está disputando, né? Está disputando, então. Exatamente, o que é absurdo, e continuamos sem saber por que aumentou, ou seja, aumentou porque quiseram mesmo. É livre, mercado é livre. Ok, daí
todo mundo combina o mesmo preço. Então, a partir de agora, a pessoa que vê esse aumento, esse litro da gasolina, R$6,60, cadê? Quanto é que tá? E 89 centavos, pode fazer a denúncia e procurar o PROCON, é isso, que aí eles vão agir até a gasolina baixar, ou até baixar esses 10% aí, quase 10% de aumento. Vamos torcer, né, Carlão? Claro, será se o Jalil vai conseguir reverter esse processo? É um processo de... Eu nunca vi isso acontecer, mas já baixou a gasolina aqui, já baixou. Vez, acho, Não, algumas vezes a gente até já anunciou aqui. Umas duas. Umas duas. Pode ser a terceira, quem sabe. 6h10, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, uma criança de 6 anos morreu num incêndio de grandes proporções no município amazonense de Inhamundá, no interior do estado. A tragédia aconteceu na madrugada desta segunda-feira, Karine. Terrível, Carlão. Outras 4 pessoas ficaram feridas e 14 casas de madeira foram completamente destruídas durante o incêndio. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações a respeito dessa tragédia e conversa com a gente aqui ao vivo. Então, Nathalie, já se sabe a causa do incêndio? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes aqui do programa 18 horas. Karime, uma verdadeira tragédia que aconteceu na madrugada de hoje no município de Inhamundá, no interior aqui do Amazonas. Segundo informações repassadas pela prefeitura do município de Inhamundá, uma tomada em uma das casas, por volta das 4 horas da manhã, teria tido ali um curto-circuito, né? E teria iniciado ali já um fogo. E aí, rapidamente, esse fogo, né? Essas chamas acabaram se alastrando para as outras casas. Esse incêndio, ele foi registrado na rua Severiano Rodrigues, que fica no centro do município de Inhamundá. E aí, Karime, infelizmente, com toda essa tragédia, pelo menos 15 famílias ficaram desabrigadas, pelo menos 47 pessoas acabaram perdendo suas casas, entre crianças, adultos, idosos e, infelizmente, uma menina de apenas 6 anos de idade acabou perdendo a vida, né, no meio de toda essa tragédia. Isso aconteceu na madrugada de hoje, no município de Inhamundá. Além dessa criança que acabou perdendo a vida durante esse incêndio, outras 4 pessoas ficaram feridas, né? A gente está falando de um incêndio de grandes proporções que destruiu aí pelo menos 14 casas na madrugada de hoje. E aí, Karime, desde então, desde as primeiras horas de hoje, gerou-se uma grande preocupação. Afinal de contas, a gente está falando de um município mais afastado, né? De um município que fica mais distante aqui da capital, e aí a gente está falando de mais de 40 pessoas, entre crianças, adultos, idosos, que ficaram completamente desabrigados. E aí essas famílias, elas foram levadas inicialmente para o Centro Municipal de Educação Infantil ali daquele município. A prefeita, a Marina Pandolfo, ela foi até as redes sociais para tentar de alguma forma trazer alguns esclarecimentos para toda a sociedade e para a imprensa como um todo, que começou a questionar, fazer vários questionamentos à prefeitura do município para onde aquelas crianças, aquelas famílias, aquelas pessoas seriam levadas. E aí a resposta do governo foi o seguinte: montaram uma força-tarefa. O governo do estado do Amazonas. O governo do estado do Amazonas, Karime. A gente vai, né? E aí o que eles fizeram? Levaram 14 servidores da Defesa Civil, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para colaborar com as autoridades municipais, né? Inicialmente, a maior preocupação, agora a gente está falando de uma tragédia, assim, muitas daquelas pessoas eram da mesma família. E com a morte dessa criança, é claro, uma das prioridades agora é prestar principalmente, né? Claro que eles precisam de roupa, de calçado, de moradia, mas eles também precisam, né, de uma assistência psicológica e emocional, já que a gente está falando de pessoas que perderam tudo. A gente conversou com o Coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no estado, e traz mais detalhes sobre essas ações que devem acontecer no município. Vamos conferir. Primeiramente, priorizar a questão da saúde mental, psicológica, todo o apoio assistencial a essas famílias e, posteriormente, o levantamento dos impactos para que o governo do estado possa ofertar ajuda humanitária para minimizar os impactos decorrentes desse incêndio. Você está ouvindo
18 horas. Karime, né? A gente ouviu aí a fala do Coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no nosso estado. E aí, Karime, né? Foi fretado um voo para levar esses 14 servidores da Defesa Civil para colaborar com as autoridades municipais. Eles saíram daqui de Manaus inicialmente levando alguns alimentos para manter essas pessoas lá nesse centro onde foi montado pela prefeitura. Além, é claro, de levar apoio psicossocial, como eu já disse anteriormente, e também levar aquelas roupas, aqueles primeiros auxílios para essas pessoas, claro, que tanto precisam nesse momento. E principalmente, né, Karime, para tentar identificar quem são essas pessoas. Esse é um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Justiça aqui do nosso estado, e a gente conversou com a Jussara Pedrosa, ela que é secretária da Sejusc e também está participando dessa força-tarefa. Pela Sejusc, nós faremos um atendimento psicossocial, como também o levantamento da documentação necessária que essas pessoas com certeza perderam durante esse incêndio. Nesse primeiro momento, nós faremos o levantamento da necessidade. Após medirmos esses impactos, as equipes trabalharão com as suas frentes de trabalho finalísticas. Você está ouvindo 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí agora a fala da Jussara Pedrosa, ela que é secretária da Sejusc aqui no nosso estado. Karime, agora eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para toda essa situação. Que a gente quer saber, ok, as secretarias agora do estado estão se mobilizando, está fazendo essa força-tarefa, mas tem um detalhe aí, né? Como que o incêndio foi controlado? Quem foi que apagou esse incêndio? Então, Karime, o município de Inhamundá, assim como a maioria dos municípios do interior aqui do Amazonas, não tem militares do Corpo de Bombeiros. O município de Inhamundá não tem bombeiro, não existe Corpo de Bombeiros no município. Foi a própria população que teve que se virar. A própria população montou ali uma força-tarefa, né? Foi realmente no muque, no músculo mesmo, que as pessoas... No balde de água, carregando de mão em mão, mais de 40 pessoas ali daquele município trabalharam para tentar controlar a chama. E essa situação, Karime, só não foi pior, porque felizmente caiu aí uma chuva e a chuva acabou ajudando a controlar essa situação. Agora, porque poderia ter sido muito pior. E gente, um município que não tem bombeiros, mas tem o porquê, né? Karime, agora só que assim, essa não é uma realidade somente do município de Inhamundá. Vários municípios aqui do interior do Amazonas não tem sequer Nenhum, não existe militar do Corpo de Bombeiros em vários municípios aqui do Amazonas. A gente fala de que existe na região metropolitana, né? Inclusive agora foi montada a Operação Aceiro, onde foram enviados alguns militares, só que muita gente, Karime, vale a gente reforçar, não é porque não tem bombeiro, é porque realmente o governo do Amazonas não convocou até agora, por exemplo, as pessoas que passaram no concurso. No último concurso para o Corpo de Bombeiros, eles prestaram um concurso, acreditaram no governo do estado que ia chamá-los e simplesmente estão esperando, como no ano passado, durante a tragédia climática que passamos aqui, pela estiagem e pelas queimadas, aquele absurdo de queimadas no interior do estado. Bombeiros concursados, esperando ser chamados, não foram chamados. E o que a gente está vendo agora? O mesmo cenário se repetir. Temos ainda bombeiros concursados querendo trabalhar que simplesmente não foram chamados ainda pelo governo do estado do Amazonas. A gente está falando aqui de uma tragédia que aconteceu num incêndio pontual ali, onde a população e a chuva ajudou a controlar. Agora imagina se a situação se repete como a do ano passado, com aquele número absurdo de queimadas durante uma estiagem. A tragédia anunciada e novamente esses bombeiros, né, essas pessoas concursados seguem sem serem chamados pelo governo do estado do Amazonas. Exatamente, Karime. E recentemente o governo divulgou que investiu milhões e milhões em equipamentos, em drones, né, para ajudar a controlar toda essa situação. Mas de que adianta, não adianta, né, investir em equipamentos se não tem homens para trabalharem, para atuarem nessas frentes? A gente conversou com uma das pessoas que passou aí no concurso e aguarda ser chamado, e ele trouxe pra gente exatamente esse ponto.
tanto, né? Que são pessoas que aguardam para ter o seu trabalho aí, já que eles estudaram, se esforçaram para isso, mas até agora não foram convocados pelo governo do estado. Bom, o efetivo baixo do bombeiro não é novidade para ninguém, né? Em 2021 foi anunciado um concurso para 400 vagas. Entretanto, o governador achou por bem só convocar metade desses aprovados e sem dar nenhum prazo para uma nova convocação, sem estar sequer previsto em edital o fracionamento de turnos. É uma pena, porque quem perde com isso é a sociedade amazonense, né? Que fica à mercê, né? Desguarnecida. Ninguém ganha com isso, na verdade. Atualmente, a defasagem no Corpo de Bombeiro, ela é de 2.415 homens, né? Ou seja, tem vaga sobrando aí na instituição. Só que o governador não está interessado aí em proteger a sociedade amazonense, né? Anuncia aí investimento de milhões aí em equipamentos, mas não tem efetivo para usar tais equipamentos. Esse que é o problema. Você está ouvindo 18 horas. Exatamente, Karine. Esse que é o problema. Ele resumiu tudo, né? Como é que investe em milhões e milhões em equipamentos se o município, por exemplo, como Inhamundá, não tem sequer um bombeiro, não tem um caminhão-pipa para apagar um fogo? Aí não faz o menor sentido esse tipo de aplicação de verba, uma verba pública, sem estratégia, sem programa, sem inteligência. Enfim, é uma tristeza. Nathalie Moraes, muito obrigada. É claro, fica aqui a nossa solidariedade à família que perdeu essa criança e as famílias, é claro, que vão ter que recomeçar a vida do nada. Obrigada, Nathalie Moraes. Boa noite. Valeu, Nathalie, boa noite. 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, no primeiro mês de operação, o Comitê de Combate à Desinformação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas recebeu 48 denúncias. A maioria das denúncias não pôde prosseguir por causa de falta de elementos necessários para a apuração, como links ou números de WhatsApp de quem está divulgando essas supostas desinformações. Carlão, ao todo, 27 denúncias se transformaram sim em representações legais e conseguiram a determinação de retirada de links das redes sociais. Até o momento, as denúncias envolveram principalmente plataformas como o Facebook e Instagram. Olha só, vale lembrar que qualquer cidadão pode sim denunciar casos de desinformação através do site do Tribunal Regional Eleitoral, acessando a seção Combate à Desinformação e registrando um alerta com links, fotos e detalhes sobre a fake news. Agora 6h22. 18 horas. Continue aí, 100,7. Participe conosco, hein? Nosso WhatsApp está à sua inteira disposição e anote aí, é o 994887592. Participe como... Quem está participando aí, Karine? Participou o Emerson Silva, ele é motorista de aplicativo. Ele mandou uma mensagem de texto, seguinte: boa noite, gasolina 6,89, um absurdo, com certeza vai prejudicar os ganhos dos motoristas de aplicativo, sem dúvida, né? Pois o valor das corridas não aumentam quando tem ajuste no valor do combustível. A gente está contigo, viu, Emerson? Não é um absurdo e não tem o menor, não existe motivo para essa gasolina ter aumentado assim. Boa noite, obrigada. Todo mundo. Exato. Valeu, Emerson. Obrigado pela participação. Participe também, 994887592. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local, Carlão. Simbora. Cíntia Blink está aqui com a gente. Fala, Boa Cíntia. noite, Cíntia. Então, o deputado federal Silas Câmara voltou a ser multado pela Justiça Eleitoral. Foi só ele ou tem mais algum político aí da bancada evangélica que também está nesse imbróglio, digamos assim? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, foi multado aí em 15 mil e pediu para parcelar, viu? Porque não tá fácil pra ninguém. Foi multado Silas Câmara, foi multado Dan Câmara, deputado estadual, e o vereador Joelso Silva, cada um em 15 mil. Sendo que o Silas pediu para parcelar aí 3 vezes de 5 mil. Dan também pediu para parcelar em 5 vezes de 3 mil. E Joelson não fez nenhuma manifestação sobre parcelar ou não, de acordo com o que está exposto ali no processo, na decisão, né? Aí, o que aconteceu? Propaganda eleitoral antecipada. De acordo com o que está exposto ali, o pastor Moisés pediu voto para o Silas
Igreja Canaã. Isso porque a gente está falando da eleição de 22. E os demais também participaram aí dessa mesma forma. Então, por aquele pedido de voto na hora que não podia, pesquisa eleitoral antecipada no ambiente da igreja, veio aí a multa do TRE para Silas Câmara, Dan Câmara e Joelso Silva. É isso aí, Cíntia Blink. Olha, Cíntia, o que será de Manaus? E agora quem irá nos defender, Cíntia Blink? Os nossos vereadores entraram mesmo em recesso, é isso mesmo? Estamos abandonados, Cíntia. Eu não sei se é melhor com eles, sem eles. Eu acho que a gente tem que se valorizar. Concordo. Eles estão de folga agora. O recesso, lembrando, para os deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa, começou dia 27, como eles vão ter um mês, né? Que foi a novidade da vez, nessa vez que eles entraram no recesso parlamentar, eles voltam lá pro dia 27 de julho. Agora, os vereadores não, eles entraram de recesso agora, dia 15, e aí em agosto eles já têm que estar de volta. Lembrando que é um recesso do plenário, ou seja, no plenário eles não precisam ir, não vai ter aquelas 3 sessões semanais e tudo isso. Mas eles podem frequentar a Câmara Municipal de Manaus, podem despachar no gabinete, pode atuar como vereador. Pode trabalhar, digamos assim. Digamos, fica aí uma sugestão. Mas assim, é um ano eleitoral, então eu acho difícil que eles vão simplesmente espairecer por aí. Acho que eles vão trabalhar justamente para retornar a essa casa. E é um desafio grande, viu? Porque tradicionalmente, nós temos aí que 60% da casa é renovada a cada eleição. Então, uma coisa é chegar e ficar, depois é conseguir se manter nesse lugar. Tem gente que consegue ser craque nisso, já está aí em anos de mandato, várias legislaturas, mas isso exige que um recesso não seja tão aproveitado como férias, digamos assim. E aí eu fiquei até aliviada porque teve o atentado de Trump e a sessão de hoje seria totalmente dedicada a esse assunto, porque os vereadores de Manaus adoram falar de assuntos sobre os quais eles não têm como entender muito. Nossa. E que eles não têm poder de influência de nada, né? Enquanto a gente vê Manaus tendo uma série de demandas, porque a cidade tem, qualquer cidade teria, e Manaus é uma metrópole com assuntos complicadíssimos, mas o foco hoje seria o Trump. Seria o Trump, porque a gente já viu essa novela muitas e muitas vezes, mudando ali o foco, trazendo atenção para aquilo que entende que vai engajar na internet, que vai trazer voto de alguma forma, enfim, usando aquele ambiente da tribuna para algum tipo de lacração. Mas hoje ficamos sem essas manifestações porque eles entraram de folga. Então você estava aí esperando algum absurdo ser dito, alguma pérola, né? Fomos poupados por causa do recesso que começou agora essa semana. Karime. Olha aí, Blink, o pré-candidato Marcelo Ramos, ele ganhou o apoio da Rede Sustentabilidade, pode ter a indígena Wanda Witoto como vice. Falei certo o nome da moça? Eu também falo Witoto, mas tomara que seja certo. Tomara. Sim, na verdade, essa pedra ela já estava cantada tem muito tempo. A rede, assim como o PT ele está dentro de uma federação, certo? Que é PT, PCdoB, PV. Essa federação até deu muita dor de cabeça pro Marcelo, porque ele teve que enfrentar o pessoal do PT primeiro, depois teve que enfrentar o PCdoB, que foi o Heron querendo ser o candidato, o PV até que não deu trabalho. Mas o que tenta se fazer? Uma esquerda unida, juntar toda a esquerda para que ela vote, né, em um só candidato e assim fortalecer esse candidato. A rede também está unida a outro partido, que é o PSOL de Natália Demes. Natália Demes quer ser candidata, ela dá entrevista, ela é pré-candidata, ela é apresentada assim. Só que por ser uma federação, eles vão ter que bater esse martelo juntos. E a rede já falou que vai com Marcelo. E, ao mesmo tempo, tem Natália Demes ali. Então, é mais uma para Marcelo Ramos desviar, para poder fechar essa da esquerda, ou Natália vai conseguir trazer a rede para ela. Mas acho improvável, porque isso já está conversado há muito tempo e é sabido que PSOL e rede
essa federação deve apoiar o Marcelo. Mas é impressionante como sempre tem alguma coisa que trava essa candidatura do Marcelo de ir com toda a esquerda, né? E o PSB, Cíntia, será que fica com o Roberto ou com o Marcelo? É difícil saber. Bom, o Roberto tende a ficar com o Roberto por causa que nós temos aí Marcelo Serafim como oposição a Davi Almeida. O PSB é Marcelo Serafim, Serafim Correia, né? Esses são os principais nomes. Marcelo é o presidente no Amazonas. Mas a gente já teve o PSB muito unido a Davi e agora a tendência é que ele vá para o Roberto Cidade, porque é o grupo que o PSB está envolvido. Serafim é até secretário do governador Wilson Lima, governador do grupo de cidade e tudo mais. Se não for para a cidade, eu confesso que vou ficar um pouco surpresa, mas dá tempo de muita coisa mudar e talvez, cidade nem ser candidato. Pode ter essa hipótese também, olha aí. Tem várias hipóteses aí nesse processo ainda. Tem. Cíntia, olha só, nós estamos há 5 dias, né, do início das convenções partidárias. Inclusive, você já comentou várias vezes esse assunto aqui, falou dos pré-candidatos que já marcaram a data da convenção. Repete aí para nós quem são eles. Inclusive, pode ser feito até o dia 5 de agosto, né? Tem um período meio largo aí, né, um período Cíntia? longo e normalmente fica lá pro 5, viu? A gente já tem, dia 22 pode ser o Alberto Neto. Não bateram o martelo, mas a assessoria falou que planeja pro dia 22, que tá daqui a pouquinho, por causa do número, né? 22 ser o número do PL. Então, seria para aproveitar esse momento e já tá liberado. Combinado, deixar aquele número na cabeça é importante. A pessoa não lembrar o número, perdeu o caminho aí. Então, 22 é possível que tenha Alberto Neto, mas não está confirmado. Dia 31, a gente pode ter aí Davi Almeida, que tem tempo que ele falou esse dia 31, que ele falou que vai anunciar o vice. É isso aí, é convenção. A gente está esperando, inclusive, que Davi traga o nome de Renato Júnior, mas pode ter uma mudança. Se falou muito em bastidor sobre ser Chádia Frade. Sendo Renato ou sendo Chádia, permanece naquele grupo puro sangue, porque são os dois ligados a Davi. Mas aí não prestigia nem o senador Omar Aziz, nem o senador Eduardo Braga. Então, pode ser que venha surpresa por aí, mas dia 31 é o dia esperado pra gente conhecer qual que vai ser essa chapa Davi Almeida. Nós temos também dia 5, Amon Mandel. E dia 5 também, Roberto Cidade. Espero que façam em horários diferentes pra ficar fácil da gente cobrir, viu, gente? Por favor. Combinem aí, né? Combinem pra não dificultar a vida do jornalista. A Momandel, a gente ainda não sabe quem vai ser vice. Falou-se do nome da juíza Eunice Torres, mas aí depois nos bastidores ali fala-se que esse nome não tá mais tão presente, tão provável assim. Agora, eu vejo uma importância, uma busca de ter como vice mulheres. Eu tenho visto assim esse caminho sendo seguido por alguns deles. Até o nome da Chádia aparece, né, ali pro Davi, apesar do Renato tá muito forte. Então talvez alguma mulher vai vir como vice. Em tantas tentativas aí, é possível que alguma renda como vice. Temos ali o Marcelo com a Wanda, como o Karime falou. E temos Maria do Carmo como possível vice de Alberto Neto. Ao mesmo tempo, a informação que eu tenho é que a convenção dela dá pro dia 3. Então, como assim? Vão ter 2 convenções ou ela não vai entrar com Alberto? A gente tem que ver. Perguntei pra Maria, e aí, querida, você vem como vice de Alberto? E ela me respondeu apenas com figurinhas do WhatsApp. Com os emojis? Pela tangente. Saiu totalmente pela tangente. Será que dá pra gente interpretar? Qual foi o emoji que ela... não, é muita incógnita, não vai. Ela não quis responder e tá no direito. Acho que realmente nesse momento é pra aguardar. Mas assim, esses nomes estão chegando, a gente daqui a pouquinho vai saber quem que são as opções de verdade, quem que vai estar ali na urna pra você escolher, e a coisa tá tomando forma. A gente passou o ano passado todo e esse ano falando de eleição, e esse momento tá chegando. É isso aí. E Blink, por falar nesse momento que tá chegando, a Justiça Eleitoral está
está trabalhando e barrou, inclusive, a publicidade da Prefeitura de Manaus nesse período de pré-campanha. De saideira, né? Tá tendo junho amarelo, a gente tem aí as hepatites virais. Esse junho amarelo é de combate às hepatites virais. E aí, Roberto Tactome, juiz eleitoral, acho que tá famosíssimo aqui, de tanto que eu trago decisão dele, ele fez aí que não pode promover a campanha do Junho Amarelo, porque ele entendeu que isso traria uma visibilidade maior a Davi Almeida, deixando o prefeito numa posição de vantagem em relação aos outros futuros candidatos. E aí a defesa, né, de Davi, da prefeitura, enfim, trouxe ali que o Junho Amarelo seria de utilidade pública, mas ainda assim não convenceu o Tactome. O Tactome entendeu que não vai dar para fazer essa propaganda do Junho Amarelo, porque isso promoveria, querendo ou não, Davi Almeida. Então foi barrada no rolê aí a Junho Amarelo. É julho, né? Julho. Perdão, julho Amarelo. Julho Amarelo esse mês agora. Ou seja, mas a secretaria provavelmente vai poder falar que a Secretaria de Saúde, claro. O projeto continua, só não pode divulgar. A figura do prefeito é que a não propaganda. Pode, a propaganda do prefeito. O prefeito é que não pode aparecer, não é a isso? Censa fica proibida de falar do assunto. Exato. Até o primeiro momento. Mas ele deve acontecer, mas não vai poder falar do assunto. Gente, já estourei, mas só assim, é que dia 29 a Carmen Lúcia vai estar aqui. Ela é ministra e ela é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela vem para encontrar com o presidente do TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O presidente é o desembargador João Simões. A gente também fala dele vez ou outra. E dia 17 vai ter a reunião lá do desembargador João Simões com o pessoal das pesquisas e com o pessoal dos partidos. E essa reunião promete. Eu estarei lá e trarei tudo para você, para contar tudo aqui, tá bom? A gente tem certeza disso. Obrigada, Blink. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Valeu, Blink, até amanhã, 6h36 agora. Mix. Olha, o município de Pauini, no interior do Amazonas, aparece entre as 20 piores cidades do país no índice de qualidade de vida e progressão social. O índice, Carlão, mede o desempenho das sociedades com base em marcadores sociais e ambientais. São avaliados, por exemplo, itens como alfabetização, educação, expectativa de vida, riqueza, entre outros. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse ranking agora com a Janaína Araújo. O Índice de Progresso Social, IPS, é uma ferramenta utilizada para auxiliar órgãos públicos, empresas e sociedade civil no planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas e programas voltados ao progresso social. Segundo o levantamento, o município de Pauini, na região do Alto Rio Purus, é o 13º município entre os piores do Brasil no Índice de Progresso Social. Para a definição desse índice, foram avaliados e quantificados itens como alfabetização, educação, expectativa de vida, riqueza, entre outros. Diferente de outros índices que utilizam indicadores econômicos para definir seus resultados, como o próprio IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador da ONU, o IPS mede o desempenho das sociedades com base em marcadores sociais e ambientais. O cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, ressaltou que o IPS vem complementar o IDH da ONU com elementos que não constam nos dados da ONU e que ajudam a pensar melhor o progresso social. Um dos indicadores é a liberdade de fazer escolhas eleitorais, o acesso à informação e ao conhecimento. Mas uma falha do IDH e do IPS, segundo o professor da UFAM, está na ausência de informações sobre o acesso à terra. De acordo com Luiz Antônio Nascimento, os municípios mais bem avaliados no Índice de Progresso Social são aqueles em que seus moradores, principalmente da área rural, tiveram acesso à terra. Então, quando você tem um lugar que tem uma concentração de terras, você concentra a riqueza. E concentrar a riqueza, você dificulta, você aumenta o poder de quem é rico e diminui o poder e as oportunidades de quem é pobre. Então, me parece que é fundamental a gente tomar esse indicador como baliza, como elemento para dizer como que eu posso melhorar a qualidade de vida, como que eu posso melhorar a qualidade do meu município. E nesse aspecto, vamos combinar, nós temos uma posição vergonhosa, porque os nossos parlamentares e os nossos prefeitos, eles não têm nenhuma preocupação. Basta você ver os indicadores, as proposições municipais, nas câmaras municipais, não tem nenhuma preocupação em enfrentar
as dificuldades e os indicadores sociais e econômicos dos municípios. De acordo com o levantamento, as cidades com os piores índices sociais se concentram no norte do Brasil, especialmente no Pará. Já as cidades com melhor índice de progresso social estão no estado de São Paulo. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h39, daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Em Brasília, o debate sobre o aumento da licença para 30 dias é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora conferindo previsão do tempo e temperatura amanhã, terça-feira. Com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 5%, a umidade relativa do ar fica entre 57% e 91%. Mix. Olha só, o nosso Rio Negro aumentou o ritmo de vazante agora. O nível que vinha baixando 4 centímetros por dia, agora baixa 5 centímetros há 2 dias consecutivos. Agora o nível das águas no Porto de Manaus está em 26 metros e 31 centímetros acima do nível do mar. Pois é, Carlão, e a gente tem falado aí sobre essa estiagem que deve ser pior do que a do ano passado. Uma pesquisa do INPA revelou que em 2 décadas do século XXI, a Amazônia teve 9 cheias severas. O mesmo número registrado em todo o século passado. Ainda de acordo com o estudo, existe aí um aumento da diferença da altura do rio entre vazante e a cheia. Teve uma variação de 1,06 m. E esse resultado, esse indicador, ele faz com que os rios tanto sequem antes do esperado, quanto encham também fora da época. Olha, Karime, inclusive essa pesquisa foi apresentada durante a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que aconteceu em Belém, lá no Pará. E vamos aos detalhes com Odneia Araújo. O pesquisador do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Johan Schungar, levou à reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o debate sobre as secas e enchentes na Amazônia. Segundo ele, somente nessas 2 primeiras décadas do século XXI, que começou em 1º de janeiro de 2001, foram registrados 9 eventos de cheias severas na Amazônia, o mesmo número registrado em todo o século passado. E o que estamos observando, pegando os dados do Porto de Manaus, que integram a sazonalidade e a quantidade de chuva nessas vastas cabeceiras dos rios Negro e Solimões, com mais ou menos 3 milhões de quilômetros quadrados, eles mostram que a gente tem, principalmente nesse século, um aumento significativo da frequência e da magnitude, tanto de cheias severas, mas também de secas severas. E com isso, um aumento da amplitude por mais ou menos 15% em relação com o século anterior. O cientista destacou que o aumento da amplitude da cheia e da vazante na Amazônia apresentou uma variação de 1,6 metros. Isso faz com que os rios tanto sequem antes do esperado, quanto encham fora de época. Essas alterações, segundo Johan Schungar, traz impactos especialmente nas áreas de florestas alagadas, com grandes impactos para as atividades econômicas e também para as populações ribeirinhas da Amazônia, que dependem desses recursos para a sua sobrevivência. Isso tem grandes implicações, não só para os ecossistemas, também para a segurança alimentar e hídrica das populações ribeirinhas que dependem das áreas alagáveis que são conectadas à rede fluvial na Amazônia, que exige grandes investimentos para desenvolver tecnologias inovadoras para adaptar essas populações, para adaptar os manejos tradicionais para garantir a sobrevivência, para garantir a segurança hídrica e alimentar dessas populações no contexto das mudanças do clima, que estão por boa parte responsável por essas drásticas mudanças do ciclo hidrológico na Amazônia.
O pesquisador ressaltou que o desmatamento e as queimadas, aliados às mudanças climáticas, estão entre as causas da alteração do regime hidrológico dos rios da Amazônia, que tem se tornado mais intenso nos últimos anos, levando à ocorrência de cheias e secas mais severas com menor intervalo de tempo. Um exemplo foi a seca histórica de 2023, que causou a maior queda nos níveis dos rios já registrada na região. No Rio Negro, o nível da água no Porto de Manaus chegou a 12 metros e 70 centímetros, o menor nível já registrado desde o começo da série histórica em 1902. Para esse ano, os cientistas se mostram apreensivos com a possibilidade de ocorrência de uma nova seca severa devido a um regime hidrológico inferior ao esperado. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h44 agora e vamos falar sobre a venda da Amazonas Energia. Inclusive falamos esse assunto, adiantamos esse assunto aqui no 18 horas na semana passada. A Âmbar, empresa de energia do grupo JF dos irmãos Wesley Batista, fez uma proposta à Agência Nacional de Energia Elétrica para assumir o controle da Amazonas Energia. O documento foi entregue à ANEEL em 28 de junho, 16 dias após o governo editar uma medida provisória salvando o caixa da distribuidora de energia ao transferir suas dívidas com fornecedores de energia para as contas de luz dos consumidores do país, do Brasil, Karine. Lembra, Carlão? A gente falou sim sobre isso, todo o país inteiro ia pagar aí conta. Esse prejuízo da Amazonas Energia. Bom, agora temos mais detalhes dessa negociação, tá? Dos fundos de investimentos da empresa JF, o Futura Venture e o Milão aparecem como autores do plano de transferência de controle para assumir a Amazonas Energia. Olha, Karine, segundo o jornal O Estadão, a Âmbar já enviou emissários para Manaus para examinar os números da empresa e avaliar o negócio. Também está em curso um processo de auditoria. O valor da operação será simbólico, uma vez que a empresa está virtualmente quebrada e o governo quer trocar o administrador privado responsável pela operação, que é o Grupo Oliveira. Bom, Carlão, em suma, esse negócio ainda vai render muito, ainda vai ter muita história aí pra gente noticiar. Tá rendendo já há algum tempo, né, Karine? Exato. Isso é só mais uma pequena parte de todo um processo que a gente já vem segurando. E é o que a gente tá sabendo, tá? Porque mal começou e já está aí cheio de denúncias, de favorecimento para o grupo dos irmãos da JF. Bom, mas o governo federal, ele tem pressa, claro, para trocar o comando da Amazonas Energia, porque a empresa está quebrada, falida, isso a gente sabe. A dívida da empresa passa dos 10 bilhões de reais. Isso sem falar, é claro, que no fim das contas o serviço que ela oferece pra gente é péssimo, né, Carlão? Paga-se caro, Carimilhão, em outras palavras, paga-se muito pela energia e o serviço é pouco, é de quinta categoria. 6h47 agora. Mix. Então vamos para Brasília, Carlão. Karine, vamos Brasília. conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu. Boa noite. Cadu na telinha. Vamos lá. E já prevendo o efeito político aqui no Brasil do atentado contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, o PT está preocupado com o fortalecimento dos candidatos da extrema-direita nas nossas eleições aqui, nas eleições municipais. É isso, Cadu? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A todos que nos assistem ao vivo. Isso mesmo, Karime. O impacto político desse atentado contra a vida de Donald Trump preocupa o PT porque é mais um reforço no cabedal de narrativas da extrema-direita. Tem a narrativa de ódio da esquerda, a narrativa de heroísmo, o homem que dá vida pela nação. Tem a narrativa de herói perseguido pelas autoridades. Enfim, essas narrativas fazem parte também do bolsonarismo. E os candidatos, não só os bolsonaristas, mas os da direita e os de centro também, eles vão lançar mão do bolsonarismo para conseguirem votos nessas eleições municipais, porque as narrativas que eu acabei de falar, elas mexem principalmente com a paixão do eleitor. Faz parte disso, dessa estratégia também, lembrar a facada em Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Isso está pipocando nas redes sociais. E por isso o PT, que embora esteja no governo central do país, está preocupado justamente com essa largada. Faltam 31 dias para começar a campanha eleitoral. Faltam 31 dias para começar a pedir voto.
e os candidatos aliados de Jair Bolsonaro já vão começar a campanha mexendo com as eleições do eleitor. Isso pode ser ruim para o PT, né, que está em desvantagem numérica, Karime, nessas eleições. O PT conseguiu fechar candidaturas próprias em 12 capitais do país, incluindo Manaus, no caso com a candidatura de Marcelo Ramos. Em apenas 3 capitais, Karime, os candidatos lulistas lideram nas pesquisas. Apenas 3. Dos 12, apenas 3. Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Já Bolsonaro já tem 4 candidatos liderando nas pesquisas: Salvador, Curitiba, Belém e Aracaju. São Paulo é estratégico, né? Está empatado tecnicamente lá, mas entre o candidato de Bolsonaro e o candidato do PT, no caso Boulos e Ricardo Nunes. Essa daí vai ser uma disputa que merece a nossa atenção, para você ver que a polarização política, ela está deixando a disputa parelha em todo o país, para você ver, né? Mas tem gente que diz aí que pretende passar longe dessa polarização. Não sei se no caso é vocês também. Uma pesquisa feita pela Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, divulgada ontem, domingo, ela aponta que de cada 10 eleitores, Karime, entre 4 e 5 dizem que não vão votar em candidatos indicados nem por Lula e por Bolsonaro. Acho que esse é o caminho, né? Se a gente quiser começar a política do zero, evitar votar pela paixão e sim pelas propostas, né? É o melhor caminho. Mas vamos acompanhar, Karime, essas narrativas que virão aí com o atentado de Donald Trump, pode se enfraquecer ao longo do tempo. A gente sabe que a história não está devidamente amarrada lá nos Estados Unidos, a investigação continua, já se sabe que o atirador não é ligado aos democratas, e sim era um rapaz republicano, então não se trata de uma guerra de lados, né? Se trata de uma loucura, de um rapaz desnorteado, ainda não se sabe a motivação do que aconteceu. Então, levar à frente essa história do nós contra eles vai ficar pelo caminho, provavelmente. Mas, com certeza, a questão de fortalecimento da narrativa do ódio, a questão que querem acabar com a direita do mundo, isso daí, com certeza, vai perseverar ao longo da campanha. Vamos verificar dúvida. E saber se os candidatos, né, a prefeitos, a vereadores também vão utilizar. Faz parte da narrativa, mas é importante que o eleitor leve em conta que isso não é tudo. Isso daí faz parte de uma história, né, para te convencer. Mas que você tem que prestar atenção nas propostas, naquilo que o candidato a vereador tem para a cidade, naquilo que o candidato a prefeito tem para a cidade, o que ele tem de pensamento, de efetivo, de concreto para a cidade. E não só pensar em direita e esquerda, que isso daí já deu, né? Tu é candidato, Cadu? Tá com pique de candidato, Cadu. Tá boa a oratória, Cadu. Tá bom, mas é isso mesmo. Oi. Tá certo, Cadu, tá certo. Esse Carlão me provocando. E narrativa é o que não falta, né, por aí, né, Cadu? Vamos ficar atentos, é isso que você quer dizer. Cadu, está em debate no Senado o aumento da licença à paternidade, que hoje é de 5 dias para 30 dias aí, né? Esse aumento seria de 5 para 30. Dá para passar? Tem chances? Há possibilidades, Cadu? As chances são muitas, viu, Carlão? Mas é um desafio enorme, é um assunto de extremo interesse para todos nós. Carlão, trata-se de um projeto de lei que foi discutido e aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado e agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, com chance de entrar já na pauta de votação de agosto, na volta do recesso parlamentar no Senado. O que diz essa proposta, Carlão? Como você disse, aumentar a licença paternidade de 5, que é hoje, que é o que prevê a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, para 30 dias nos 2 primeiros anos da lei em vigor, caso ela seja sancionada, né? Depois, aumentar para 45 dias a partir do 3º ano. E depois, aumentar para 60 dias a partir de 4 anos de vigor dessa lei, caso ela seja sancionada. E pode ir para 75 dias se essa empresa estiver, se a empresa, né, na qual a pessoa trabalha, estiver inscrita no programa Empresa Cidadã, que oferece algumas contrapartidas sociais, enfim. Ou seja, esse projeto, ele visa regulamentar a licença paternidade e fazer um teste de uso, porque o impacto das empresas vai ser grande. A gente sabe, Carlão, que essa questão da licença paternidade, ela não está regulamentada na lei, ela só diz ali na CLT. Então, ela é obrigatória apenas 5
dias, mas há essa discrepância, né? A licença maternidade são 120 dias, mas a licença paternidade são só 5. Tá, peraí, que discrepância. Quem pariu a criança, quem dá de mamar, quem tá lá toda acamada. Ei, gente, calma aí, né? Isso. Discrepância, né? Calma aí, gente. Né? Não, eu digo assim, o pai, ele tem um papel importantíssimo nesse processo quando ele quer, do nascimento da criança. Sim, quando ele quer, quando ele é atuante, mas fisicamente, quem carregou, quem está ali, claro. literalmente a parida, eu acho que a mulher deveria ter mais tempo, inclusive. Exato. Deveria ser 180 dias. Amamentando, se reestruturando, voltando a si depois de tudo. E ali, literalmente, de 3 em 3 horas, de manhã, tarde à noite, amamentando a criança. Então, é até pouco, realmente, esses 100 e poucos dias. Mas, vamos lá. Toda ajuda é bem-vinda, claro. Da mesma forma, 5 dias. Da mesma forma, 5 dias para 5 dias de licença paternidade é muito pouco. Então tem que aumentar. Esse projeto ele é muito bom porque ele oferece no mínimo 30 dias. Então se ele passar, se ele for aprovado, for sancionado, ele vai entrar numa fase de teste. A cada 2 anos 30, a cada 4 anos 45 e a partir de 4 anos 60 dias. O que é o mínimo 60 dias. O pai tem uma função essencial nesses primeiros dias de cuidados com o bebê. Hoje o mundo mudou, hoje tudo é assim. Quando o Ismael nasceu, eu tava ali do ladinho do cara. Eu fiquei o coração ali partido, voltando pro trabalho com o coração partido. Sim. Né? Hoje deve ter pais nos ouvindo aí que deve ter passado pela mesma coisa. Então o pai exerce esse trabalho essencial. Agora, não está regulamentado. E o STF, há 3 meses atrás, mandou o Congresso Nacional deliberar, criar uma lei para regulamentar. Então esse é o primeiro passo. E agora esse projeto está a caminho da CCJ e a gente está aguardando que ele passe. Agora tem um ponto que eu preciso levantar com vocês, uma contrapartida. A gente sabe, né, Karime, que quando uma mulher ela entra de licença maternidade, muitas delas são demitidas. A maioria já nem volta. Agora eu estou imaginando as empresas que vão... Você não vai poder ter seu marido na mesma empresa, olha só. Como é que vai ser isso? Exatamente, é esse ponto que eu queria chegar. Porque há um ponto falho que essa lei precisa resolver. Se caso ela passe no Congresso Nacional. Tem que proteger o pai. Porque o pai, imagina, já acontece com a mãe, quando ela volta, ela é demitida e o substituto, ele fica no emprego. Às vezes é um homem, a empresa troca ali por um homem e o homem toma a vaga da mulher que acabou de ter um filho. E o pai, será que ele vai ser demitido também? Às vezes se for da mesma empresa, como você diz, e agora? Como é que fica? Como é que fica o planejamento familiar? Vai ser complicado isso aí. Vai ser complicado. Tem esse ponto. Muito assunto para ser debatido, sem dúvida, Cadu. Né? Exatamente. Então eu trouxe esse ponto para nós deixar essa interrogação para todo mundo pensar aí. Mas é ótimo, claro, toda ajuda é bem-vinda. Muito obrigada, Cadu, pelas informações. Valeu, gente, um abração. Tchau. Até amanhã, valeu. Cadu, 6h57. 18 horas. Esporte. No giro esportivo, Cid Soares na área, Argentina campeã das Américas, Espanha campeã das Europa, né? E Ramon Dias no comando do Corinthians. Cid, o que não farta hoje é assunto pra você aqui no 18 horas, hein, Cid? Pois é. Tem toda mudança bem-vinda, né? Ramon Dias, bem-vindo, tá super celebrado no Corinthians. Argentina, maior campeã da Copa América. Jogou um bolão, inclusive. Na noite desse domingo aí, no Hard Rock Stadium, lá em Miami, a seleção treinada por Lionel Scaloni venceu a Colômbia na prorrogação por 1-0 e se tornou realmente a maior vencedora da competição continental. Olha, mas vamos pro início do jogo. O início do jogo foi bem tumultuado, né? Essa partida aí entre Argentina e Colômbia, que precisou ser adiada por 1h20. Isso deu realmente um problema. Por causa distúrbios, né, cara, no entorno do Hard Rock Stadium. Milhares de pessoas que estavam sem ingresso forçaram a entrada e invadiram o estádio. Deu um trabalhão para a polícia e, diante da dificuldade de conter a invasão, os policiais ordenaram o fechamento dos portões. Aí você imagina, né? Tumulto na certa. Muitos torcedores argentinos e colombianos ficaram feridos no meio de confusão, enquanto outros acabaram detidos. O torneio foi
encarado pelos Estados Unidos aí como um evento teste para o Mundial de Clubes de 2025 e para a Copa do Mundo de 2026. E o país, reconhecido por sua tradição em promover grandes espetáculos esportivos, falhou miseravelmente na primeira mostra de maior proporção de futebol. Porque futebol é diferente, vamos combinar, né? Exatamente. Gente, é outra paixão, né, galera? E a gente tá falando da galera daqui, né, da América do Sul. Estamos falando da Argentina e Colômbia, amado. Se tivesse um Brasil aí no meio, eles iam... O negócio não ia ser fácil, não. Não ia mesmo. E olha, mais uma vez, essa aqui é a melhor notícia que eu podia dar hoje. Mais uma vez, a natação amazonense brilhou, né? Foi uma final de semana produtiva e no estado do Pará, na praia de Mosqueiro. A Kathleen Manuela Silva, de 17 anos, que é um talento nas provas de resistência, seja em piscinas ou em águas abertas, no sábado ela foi campeã dos 5 quilômetros ao completar a disputa com 1 hora, 23 minutos e 18 segundos. E no domingo deu outro show na Copa Brasil, faturando o título dos 2,5 km com um tempo de 44 minutos e 12 segundos. O desempenho da Kathleen Manuela significou a medalha de ouro do geral feminino e o absoluto da competição. Porque ela chegou na frente de todos os competidores, homens e mulheres que nadaram lá em Mosqueiro. Arrasou. Ela deu um show. Foi um negócio maravilhoso. Parabéns mesmo. E olha, o 4º título aí da Eurocopa da Espanha foi destaque absoluto nos principais jornais do continente, após a vitória por 2-1 sobre a Inglaterra na decisão de ontem em Berlim. Enquanto os periódicos espanhóis celebram a conquista, a imprensa britânica lamenta a manutenção de um jejum de 58 anos sem título da seleção inglesa. A inglesinha se dão mal, né? Pois é. Olha, a tabela do Brasileirão, só para atualizar a cabeça da galera. Botafogo segue na liderança com 33 pontos, Palmeiras em segundo com 33 também, Flamengo é o terceiro com 31, logo atrás vem o Bahia com 30 pontos e o Cruzeiro chega a preocupar a 5ª posição com 29 pontos, é o que nós tínhamos para hoje. Valeu, obrigada, Cid. Valeu, até amanhã. Até amanhã, querido. Mix. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O que vai acontecer com a concessão do fornecimento de energia elétrica no Amazonas? Em meio ao noticiário sobre a situação da Amazonas Energia, o que menos há é transparência do governo e das empresas envolvidas. E a população principal interessada no futuro do fornecimento da energia elétrica no estado não tem informações do próprio governo. O que vai acontecer? Qual é a perspectiva? A mudança de donos vai melhorar ou piorar o serviço? Quais são as garantias? Essas questões necessariamente precisam sim serem respondidas. Afinal, o serviço é, até que se prove o contrário, uma concessão pública. Por isso, a empresa é chamada de concessionária. E de acordo com a lei brasileira, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviços adequado ao pleno atendimento dos usuários. E um serviço adequado deve ser cobrado dos futuros concessionários. 18 horas. 7-1, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.